amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mais precisamente, sobre a comunicação com os mortos. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Comunicação com os mortos. Como e quando ela acontece? Em primeiro lugar, devemos dizer que a comunicação direta entre encarnados e desencarnados é muito difícil e complicada. Trata-se de duas dimensões que são paralelas. No entanto, normalmente inacessíveis entre as duas dimensões devido à diferença de vibração entre os dois mundos. Ou seja, as duas dimensões, o mundo físico e o mundo espiritual, estão paralelas. Ou mais precisamente, elas se interpenetram. Ok? O mundo espiritual está à nossa volta. Ok? Mas, pela diferença de vibração, a comunicação e o acesso dos nossos sentidos a este mundo é muito restrito. É possível, mas é muito restrito. Os espíritos desencarnados, pois viverem em uma dimensão com matéria mais sutil, podem nos ver, mas normalmente, exceto em raríssimas circunstâncias, podem atuar por um curto período de tempo na matéria, podendo ser vistos, tocarem e serem tocados, e ouvidos pelos encarnados. Ou seja, a matéria no mundo espiritual é muito sutil e do próprio perispírito. Portanto, a atuação deles no nosso mundo é muito complicada, é muito difícil. A atuação que eu digo é a atuação material. Né? A atuação mental, ela é constante. No entanto, para produzirem esses fenômenos, precisam da proximidade de médiuns de efeitos físicos, uma mediunidade que é rara. Os espíritos retiram do médium uma substância denominada ectoplasma, que eles usam para se materializarem e materializar objetos. Para que os espíritos possam atuar no mundo material, eles precisam de uma substância intermediária entre o mundo material e o mundo espiritual, que é o ectoplasma emitido pelos médiuns de efeitos físicos. Portanto, manifestações espirituais só é possível com a presença desses médiuns, né? Que são os médiuns de efeitos físicos que cedem esse voluntário ou involuntariamente esse ectoplasma para que os espíritos possam manipular essa substância e atuar no mundo material. Existem também pessoas com a capacidade de verem e ouvirem espíritos, a clarividência. Outros podem escutar suas vozes, outros podem se comunicar com eles mentalmente, e outros podem incorporar, ou seja, o espírito através do espírito dono do corpo e com o consentimento deste, pode controlar o corpo do médium, ou partes do corpo, como a boca, o braço, podendo inclusive escrever mensagens, que é a psicografia. A posse total do corpo físico é impossível. Né? Quando é feita a encarnação, o espírito se liga de forma coesa e permanente ao corpo físico. Né? Então, que outro espírito entre e assuma, isso não existe. Tá? O que pode existir, no caso, é a posse, o controle mental do espírito sobre o espírito dono do corpo. E assim conseguir controlar o corpo. Mas sempre, veja, sempre, né, com a concordância de alguma forma do espírito que é o dono, né, daquele corpo físico. No entanto, essas faculdades das pessoas consideradas médiuns
por terem essas faculdades desenvolvidas, são raras, como já dissemos. No entanto, todos somos médiuns, na maioria das pessoas, a mediunidade está bloqueada e não desenvolvida. Como todos nós somos espíritos, nós temos essas capacidades, só que elas estão bloqueadas, digamos assim, ou não estão desenvolvidas, né? E então, por exemplo, quando os clarividentes veem o espírito, eles não veem com os olhos físicos, eles veem com os olhos do espírito. Tanto assim que, se eles fecharem os olhos, continuarão vendo os espíritos. O mesmo se dá com a audição. Mas todos nós somos médiuns, telepatas e sensitivos. Devemos lembrar que todos nós somos espíritos, como já disse. Apenas que alguns estão presos a um corpo físico e outros não. Essa é a única diferença entre nós e eles. A telepatia é tanta entre encarnados e desencarnados e é tão comum e intensa que é difícil percebermos quando um pensamento é nosso ou de outro espírito. Então, muitos espíritos maldosos e levianos se aproveitam da sua invisibilidade para nos influenciar secretamente. A influência dos espíritos sobre nós, e vice-versa, é tanta que muitas vezes um pensamento que julgamos ser nossos, só ser nosso, não são. Entendeu? Se você prestar bem atenção, você verá. Poxa, por que eu pensei nisso? Como eu pensei nisso? Não é? Às vezes é do seu subconsciente mesmo, mas muitas vezes é uma influência. No entanto, devemos esclarecer que cabe a cada um de nós aceitar ou não esta influência. Eles não podem nos obrigar a nada. Somos sempre atacados em nossas fraquezas que já temos em nossa alma. Eles apenas nos incentivam a ceder às tentações. Ou seja, todas as tentações que nós temos em nós, nossas fraquezas, já existem em nós. Eles apenas identificam essas fraquezas e incentivam, né? E muitas vezes nos dão ideias e oportunidades para cometer aqueles atos. Verdade? Por outro lado, para equilibrar as tentações, temos as influências dos mentores, familiares e amigos espirituais. Assim como temos em nosso íntimo a nossa consciência que nos alerta quando estamos cometendo um erro. E por fim, temos o nosso sexto sentido, que nos dá a capacidade de sentirmos o presente e o futuro. Portanto, jamais poderemos culpar os espíritos pelos nossos erros. Ou seja, nós temos a capacidade de raciocínio, né? E nós temos a nossa consciência que nos alerta sempre que vamos cometer um ato mal, alguma maldade, algum ato errado. E também temos o nosso sexto sentido, que nos adverte que aquilo não vai acabar bem, né? Então, nós não podemos culpar os espíritos, assim como não podemos culpar os outros pelos nossos próprios erros, né? Se alguém te convida ou te incentiva para cometer um crime, né? Isso não quer dizer que, se você cometer, a culpa é daquela pessoa. Claro que ela vai responder por isso perante Deus, mas a responsabilidade é sua. Foi você que aceitou, ok? Se você não tiver a tendência para ser um criminoso, você jamais vai aceitar. Mas se você tiver, é possível que em um momento de fraqueza você cometa aquele ato. Temos muitas tentações e pessoas ignorantes que tentam nos fazer mal, mas também temos mecanismos poderosos para nos defender. Assim como temos as tentações, né, para o mal, nós temos também mecanismos de defesa que equilibram as coisas, né? Normalmente, quando perdemos, entre aspas, entes queridos, desejamos ardentemente nos comunicar com eles, matar as saudades e saber como estão.
Só que nossos mentores se preocupam muito com possíveis interferências negativas, que uma comunicação não planejada e controlada pode acarretar nas vidas dos que se foram e dos que ficam. Né? Muitas vezes uma comunicação fora de hora pode atrapalhar tanto quem fica como quem partiu. Muitas vezes a comunicação pode atrapalhar o desapego e o processo normal do luto, que é a dor da separação de quem amamos. Ambos os atores, encarnados e desencarnados, precisam prosseguir suas vidas e assumir novos objetivos e responsabilidades. Ora, a vida continua, a vida não acaba. Então, tanto nós que ainda vamos permanecer por algum tempo aqui na Terra, temos nossas obrigações, nossas responsabilidades. Né? Temos que cuidar das pessoas que ficaram. Né? E eles também têm as suas responsabilidades, eles também têm a sua família espiritual, eles também têm seu projeto de vida e projeto de evolução. Certo? Então, nós temos que prosseguir a nossa vida. Isso não quer dizer o fim do amor. Né? Isso quer dizer que cada um tem suas responsabilidades. Quando a comunicação direta não é aconselhada, que é a maioria dos casos, ela não é permitida. Então as pessoas precisam esperar o reencontro no mundo espiritual. Mas isso não quer dizer total falta de comunicação. Os espíritos encarnados, ou não, podem contar com seus entes queridos, contatar com seus entes queridos durante o sono, mas normalmente esquecem o acordar, mas fica a impressão do reencontro. Muitas vezes a recordação dos encontros não é aconselhável. Então o que acontece? Você tem um reencontro, você conversa com o seu ente querido e ao acordar você se esquece daquilo. No entanto, fica a impressão desse reencontro, né? Porque o reencontro foi entre os espíritos. Então, no seu espírito fica a impressão daquele reencontro. Na maioria das vezes, a pessoa recebe notícias de seu ente querido através de parentes e amigos, que recebem as mensagens durante os sonhos e nos repassam. Né? Isso aconteceu, inclusive, comigo mesmo. Né? Pessoas ao redor sonhavam e repassavam aquela mensagem. Olha, ele disse que está bem, que está tranquilo. Tá? E isso é muito importante. E devemos aprender, né, a agradecer, né, e a levar em conta essas mensagens que são muito importantes. Mas devemos saber que, em certos casos, a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados é impossível. São os casos em que o desencarnado está em um estado grave de perturbação, por não aceitar deixar o mundo material, que é o apego exagerado, remorso por ter praticado mal ao próximo e o medo das consequências. Medo do inferno e das colocações e dos ensinamentos de certas religiões. A perturbação também pode ser consequência dos vícios, dos ódios e paixões que os seres levaram deste mundo. Outros estão tão alienados que não compreendem que morreram. Então, muitos estão presos pelo remorso, pelo ódio, né? Muitas vezes, e esses sentimentos negativos prejudicam muito o espírito do outro lado. Principalmente logo após a morte, porque ele está num estado normal de perturbação. Pode ser também que o encarnado que esteja em grande perturbação pela não aceitação da morte, por grande apego ou por algum remorso quanto ao desencarnado. Tem muitas vezes as pessoas, ao perder um ente querido, ficam com remorso. Porque eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito isso, né? Principalmente nos casos de suicídio. Mas isso é bobagem. Cada um leva a sua vida e cada um tem seu tempo na Terra. Todos nós temos um prazo de validade. Findou esse prazo, nós vamos embora e acabou. A não ser em raríssimos casos em que existe uma moratória, né? Que você, para completar uma missão, mas isso é muito raro. Ou então quando você provoca a própria morte.
né? Mas normalmente todos nós vamos partir quando tivermos que partir. Nesses casos de perturbação, por motivos óbvios, a comunicação é muito difícil e não é permitida. Se não for este o caso, com um pouco de treino e com a ajuda dos mentores, a comunicação por telepatia é a mais comum e viável, podendo ser feita por qualquer pessoa, desde que haja um mínimo de equilíbrio e controle mental e emocional. Eu digo isso por experiência própria. Só quando eu tive um maior equilíbrio, mesmo tendo conhecimento, algum pouco conhecimento, um relativo conhecimento da vida espiritual, mas no primeiro momento todos ficam desequilibrados. Isso é complicado. Raríssimos não passam por isso. Vemos até na passagem bíblica que Jesus ficou emocionado ao saber da morte de Lázaro. Então, é um sentimento, o sentimento da perda é um sentimento humano, né? E Jesus, quando estava encarnado, ele era humano, como qualquer um de nós. Um espírito elevado, mas ainda humano. Quanto mais a pessoa aceitar e se acalmar, maior a chance de comunicação telepática ou de outra forma. O objetivo da espiritualidade maior é fazer o melhor para todos. E o melhor é que todos sigam as suas vidas, continuem a evoluir e assumir sua responsabilidade. Isso é lógico, né? O melhor é que cada um continue a sua vida e assuma as suas responsabilidades. Eu sei que a separação física dos nossos entes queridos dói muito. Eu diria que é a maior dor que o ser humano pode suportar. E alguns não suportam. Isso é normal, pois somos seres humanos. Sendo assim, sofrer pela perda de quem amamos é inevitável. No entanto, podemos sofrer, mas não podemos nos entregar ao sofrimento. Nossos mentores e amigos espirituais sabem disso e nos ajudam nos primeiros tempos. Eles nos auxiliam e auxiliam os que partiram. No entanto, se nos entregarmos ao sofrimento por mais tempo que o razoável, eles nos deixam sofrer as consequências da revolta e da inconformação. Quando baixamos nossa frequência, permitimos o acesso a nós de espíritos desequilibrados e maldosos. Ou seja, no primeiro momento, os mentores e os nossos amigos espirituais nos fazem uma proteção energética à nossa volta. Mas se prolongarmos, né, essa perturbação por muito tempo, o que acontece? Eles nos deixam, né, conosco mesmo e assumir as consequências, né, do nosso desequilíbrio. Então, damos acesso às entidades inferiores e negativas e às energias negativas que podem nos causar problemas, né? Então, é preciso que tenhamos um pouco de discernimento, né? O conhecimento espiritual também ajuda muito nessas horas. E em todas as horas, para dizer a verdade. Os mentores não fazem isso por mal, mas para que aprendamos a adquirir equilíbrio e sobriedade, aprendendo a lidar com os problemas da vida. Não é fácil passar por isso, mas ninguém disse que seria, quando aceitamos e pedimos para vir a este mundo. Ora, quando nós viemos a esse mundo, tudo estava previsto. Esses fatos importantes da nossa vida, como perda de entes queridos, já estavam previstos. Normalmente nós sabíamos disso e aceitamos. Por quê? Porque do lado de lá, a nossa perspectiva é outra. Nossas prioridades são outras. Sei que mesmo depois de anos, mesmo com a comunicação, às vezes a saudade aperta, mas devemos aceitar a vida como ela é e esperar com otimismo o reencontro. Nessas horas, temos que emitir pensamentos de amor e esperança para a pessoa que partiu, pois dói lá também. E seu pensamento de amor e esperança vai fazê-lo feliz, sabendo que você o ama e que está bem. Não pense só na sua saudade. Pense que a saudade dói dos dois lados. Ele também sente saudade. Não é? Revolta e desesperos não levam a nada.
Deus jamais separa indefinidamente os seres que se amam. No entanto, cada um tem a sua própria vida e o seu próprio caminho. É muito egoísmo pretender que a pessoa querida abandone sua própria vida para nos seguir e fazer a nossa própria vontade. Isso não é amor, é posse. É como uma mãe, né, o pai, que não quer que seu filho saia de casa, quer que seu filho fique sempre ali ao seu lado. Né? E isso prejudica muito a pessoa porque ela tem o direito de ter a sua própria vida, constituir a sua própria família, não é? E de ser livre. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Se você realmente ama o ser querido que desencarnou, liberte-o. Deixe ele voar e seguir seu caminho. O amor permanece, não importa a distância. Não é porque um filho seu foi para o outro lado do mundo que ele deixou de ser seu filho, que o amor entre pai e filho deixou de existir. Isso não existe, né? Isso não acontece. O amor permanece o mesmo. Claro que fica a saudade pela ausência física. É mais ou menos o que acontece durante a separação de um ente querido que partiu para o mundo espiritual. Quem ama verdadeiramente o pássaro não é quem o aprisiona, ou quem o liberta da gaiola. Ficou um pouco confuso. É o seguinte: quem ama realmente o pássaro não é o que o aprisiona na gaiola, né? Para o seu próprio benefício. Você quer estar livre, quer que ele cante só para você, quer que ele esteja ali 24 horas por dia à sua disposição. Quem ama verdadeiramente é aquele que abre a porta da gaiola e liberta o passarinho. Este ama, pois quem ama liberta, né? O egoísta aprisiona. Tem coisa mais linda do que ver um pássaro livre voando e subindo ao céu? Pense, o seu ente querido está lá do outro lado, aprendendo, tendo novas experiências, evoluindo. É isso que você tem que pensar. Lhe dirija pensamentos de amor, de carinho, de esperança. Né? Ele vai receber isso em seu coração e vai ficar feliz. Ok? Namastê. Ficamos por aqui. Desejo a todos muita felicidade, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E que Deus nos proteja, nos ilumine o nosso caminho e nos abençoe. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.